mais uma oportunidade para estarmos juntos na presença do Senhor para a realização da 40ª Conferência Geral das Igrejas Batistas Conservadoras do Brasil. Portal Batista na cobertura da 40ª Conferência das Igrejas Batistas Conservadoras. Estamos na noite de sábado. Estou ao lado do pastor Valmir Jacinto Vieira. Ele é o nosso anfitrião que nos recebe gentilmente nesse final de semana com toda essa hospitalidade que já nos deixa aí em dívida, pastor Valmir, por todo o carinho, todo o amor, toda a recepção. Seja bem-vindo ao Portal Batista. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer por essa oportunidade que Deus nos concedeu de receber a nossa convenção, a todos os batistas, né, que estão conosco. Para mim é uma alegria. E a Igreja de Criciúma, ela está, eu acredito, muito mais feliz ver vocês com o nosso meio aqui, se alegrando junto conosco. Para nós é um grande prazer. Sem palavras, por tudo aquilo que Deus tem feito conosco desde ontem, e eu sei que Deus continuará nos abençoando cada vez mais. Queremos externar a toda essa equipe maravilhosa o nosso carinho, o nosso agradecimento. Envio um abraço a todos eles, pastor Valmir, e que Deus continue nesse mover e que essa unidade cresça e permaneça no nosso meio. Amém. Para mim, como eu já falei, é um prazer, a nossa equipe está aí, né? São irmãos que têm dedicado, né, de várias idades, né, tanto jovem como pessoas idosas, estão aí lutando, né? E, como eu falei, as minhas palavras são pobres para agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, e vocês merecem, né? Todos os batistas, né, os nossos queridos irmãos merecem, né? A gente queria fazer muito mais do que a gente tem feito, mas infelizmente somos limitados. Eu, do fundo do meu coração, eu também quero dar um abração para todos os nossos queridos irmãos que estão aqui no nosso meio nesta noite. Muito bem, parabéns e que Deus continue abençoando seu ministério, frutificando, e todo o povo de Santa Catarina, que Deus continue cada dia mais prosperando essa terra hospitaleira, essa terra que nos alegra o coração. Levamos os melhores sentimentos para o povo gaúcho. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Pastor Valmir Jacinto Vieira, o nosso anfitrião que recebe toda a Convenção Batista nesse final de semana, participando dessa reportagem do Portal Batista. Continuamos com essa série de reportagens dessa noite de sábado. Neste sábado, dia 4, no plenário que se reuniu à tarde, foi escolhido a diretoria-geral da Convenção Batista Conservadora e também seus departamentos, e o eleito para o quadriênio é o pastor Jairo Martins, é o novo presidente da Convenção Batista Conservadora e gentilmente está recebendo aqui a Comunicação Batista para se pronunciar a nossa comunidade pela primeira vez como presidente, você que retorna a esse cargo que já ocupou, que Deus possa continuar usando e abençoando o Senhor para nossas vidas, para essa comunidade, essa trajetória que a gente enaltece, né? Foi o poder e continuará sendo o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Jairo Martins. Muito obrigado, boa noite, irmão Tiago, boa noite a todos que vão escutar estas palavras. Eu desejo que Deus abençoe a cada um, e como o irmão Tiago falou, nós estamos aqui pela segunda vez, eu estou assumindo o cargo de presidente da convenção, depois de uma longa data, de um longo período, tendo outros presidentes grandemente abençoados. Aprove a Deus me reconduzir a este cargo tão importante em nossa convenção, que certamente é um dos cargos que define os rumos da nossa convenção, e eu espero dar continuidade a este trabalho que tem sido feito com tanta maestria pelos meus antecessores. Espero a graça de Deus para tudo isto, com certeza, e a colaboração
de todos os pastores, colegas de ministério, de todos os membros das igrejas, principalmente com as suas orações e o seu apoio em cada evento, em cada atividade, para que a nossa convenção cresça cada vez mais. Cresça em número, cresça em espírito, cresça em unidade e em tudo que for necessário para vivermos uma plenitude com Cristo aqui na terra, preparando-nos para o grande evento que será o dia da volta do Senhor. Maravilha. Pastor Jairo, queremos também externar um abraço afetuoso a toda essa diretoria que estará ao seu lado para juntos desenvolver esse trabalho à frente da convenção. Abençoados, eu sei que são por estar aí mais uma vez assumindo esse desafio, né? E que Deus venha frutificar. Esse é o tema proposto dessa 40ª conferência, que assim seja, grandes frutos desse trabalho e que Deus continue abençoando. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade e novamente eu reforço o pedido que eu fiz em público para que todos os pastores organizem nas suas igrejas um calendário de oração e de jejum durante os próximos 40 dias para que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma gestão dirigida pelo Espírito, que nós tenhamos a unção de Deus, porque acima de tudo está o poder do Senhor. Nós, humanamente falando, podemos nos preparar, podemos ter certas habilidades e competências, mas a verdadeira solução de tudo, o verdadeiro poder vem do alto. Por isso que eu conclamo a todo o povo de Deus para esta busca incessante e esta busca fervorosa da bênção e da direção de Deus para todos nós. Maravilha. Pastor Jairo Martins, a partir de hoje, presidente da Convenção Batista Conservadora, e que Deus venha cada dia mais abençoar essa convenção, usar esses homens de Deus à frente desse grande trabalho, à frente dessa grande obra que é reger e guiar os rumos da nossa Convenção Batista Conservadora. Deus abençoe, Pastor Jairo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Muito bem. Agora vamos passar ao Departamento de Homens. Chegando por aqui, o presbítero Gilmar Mesquita, nosso querido irmão em Cristo, que a partir de agora, nesse novo desafio, né, assumindo esse departamento, já vinha auxiliando aí o pastor Washington, né, nesse período, e agora assume à frente desse departamento tão importante dentro do organismo da nossa convenção. Seja bem-vindo, presbítero irmão Gilmar Mesquita. Obrigado pela oportunidade e agradeço a Deus por ter me chamado, por confiar em mim. Eu quero destacar que o nosso Deus é fiel. Verdade. Porque eu tinha certeza que em algum momento Ele realizaria o que havia me prometido. Sim. E pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Verdade. Porque nós temos conhecimento de que toda vez que Deus nos chama, nós não chama para uma poesia romântica, nós chama para um trabalho pesado, para o enfrentamento, e o pior enfrentamento, que é o enfrentamento espiritual. É verdade. E nós temos que fazer com essa ideia o nosso departamento avançar. Eu já tive até vendo um lema para o departamento, que talvez neste momento me vem à baila como sendo cada homem um guerreiro. Ora que responsabilidade quando eu aponto para o meu irmão e digo: meu irmão, tu és guerreiro. Tu foi arregimentado pelo Senhor dos Senhores para ser um guerreiro. E nós seremos um guerreiro em nome de Jesus. Essa noite foi plena, o Espírito Santo falou e manifestou que nós não escolhemos, mas que o Senhor nos chamou, e nós, orientados, instruídos, com a graça do Senhor, nós faremos a obra avançar em nome de Jesus. E, irmão Gilmar Mesquita, nós que acompanhamos todo esse bastidor desse departamento, a gente também pode aqui nessa noite, nesse momento, que é muito oportuno, salientar esse grande trabalho e, mais do que isso, esse trabalho de amor, de carinho que o senhor exerceu ao lado do pastor Washington, nos momentos mais delicados, momentos onde o servo de Deus enfrentou essa grande diversidade, né, essa grande adversidade na sua saúde. Você foi mais do que um irmão em Cristo, você foi aquele próximo, aquele que ouvia, passava o restante do departamento, né, dos nossos irmãos, os comunicados, as informações, nos mantinha informado. Sim, né? Sim. Foi usado por Deus para ser esse elo nesse momento tão difícil, e hoje pôde ser honrado, né, nessa transição
muito feliz, muito alegre do pastor Washington, porque ele desejava em seu coração que essa continuidade fosse posta e colocada em suas mãos. Veja bem, ver como é que Deus faz as coisas de uma forma muito, muito especial, né? O pastor Washington, antes de sofrer a enfermidade, havia conversado comigo, já manifestando o interesse que eu ficasse no lugar dele. Eu achei meio precipitado na época e tal, mas era o plano de Deus. E eu digo assim, eu agradeço a toda a Convenção Batista. Não fosse, ratifico, não fosse o pastor Washington, eu não estaria aonde hoje eu estou assumindo. Eu aprendi tudo com o pastor Washington, um homem simples, de um conhecimento muito vasto sobre o departamento. E nós somos amigos particulares. Eu buscava Deus quando eu soube da enfermidade dele e para a glória do nome do nosso Deus, para todo esse público que esteve aqui, ver o poder do nosso Deus. Se as pessoas talvez não saibam a profundidade da enfermidade do pastor Washington, o pastor Washington esteve à beira da morte. E Deus levantou e trouxe ele para estar conosco essa noite. E trouxe ele mostrando o poder do nosso Deus. E Deus quando o nosso Deus quer agir, não tem quem peça. Até aqueles que estão meio obnubilados, meio caindo, meio estonteado, Deus levanta e faz caminhar junto com a sua obra, que é o caso do pastor Washington. O pastor Washington é uma bênção, agradeço a Deus por tudo que ele me ensinou, e daqui a pouco nós teremos uma reunião e eu vou abraçá-lo, agradecendo pela bondade dele, pelo carinho que tem comigo e para com a minha família. Ô Gilmar Mesquita, nós queremos, através da Comunicação Batista, nos colocarmos à inteira disposição do Departamento de Homens, à sua disposição para que possamos trilhar essa jornada juntos, engrandecendo o reino do Senhor. Muito obrigado. Eu sei que posso contar com o irmão e amigo, já tivemos a oportunidade de conversar e eu sei que vocês vão se consorciar conosco para fazermos a obra de Deus. Estou feliz, muito feliz. Se eu tivesse a oportunidade, se fosse ocasião e tempo, eu diria assim, eu sei de onde Deus me tirou. Oh, glória. Eu sei. Este momento é um momento especialíssimo na minha vida. Estou emocionado. Muito obrigado mesmo. Eu me emociono porque eu tenho um testemunho gravado dentro do estúdio da comunicação, um registro que é histórico e você contou exatamente tudo que Deus fez. E hoje é só mais uma cena dessa longa história, meu amigo, irmão em Cristo, presbítero Gilmar. Eu fico feliz porque a primeira entrevista que tu fez no nosso meio batista foi comigo. Verdade. E nós não poderíamos imaginar que hoje estaria nessa circunstância tão especial. Bom, né? Então, Deus é maravilhoso. Presbítero Gilmar Mesquita é o novo líder do Departamento de Homens, foi eleito no plenário dessa tarde aqui em Criciúma e que Deus venha abençoar ele e sua diretoria para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus nos abençoe. E nessa série de entrevistas, nessa noite de sábado, onde foi outorgada aí a nova diretoria da Convenção Batista Conservadora e também os departamentos que irão trabalhar à frente desse engrandecimento da nossa convenção, também é uma noite de despedida, mas eu diria uma noite de comemorarmos grandes conquistas, grandes avanços, através da vida do pastor Delmir, que guiou essa convenção nos últimos 9 anos e, mais uma vez, gentilmente retorna aqui para atender a comunicação, atender essa nossa comunidade que cada dia cresce mais, pastor Delmir, nas redes sociais, uma comunidade que ora pela vida do Senhor, que intercede pela vida do Senhor e que espera ouvir aí, mais uma vez, as belas palavras sábias de um grande líder que nós temos no nosso convívio. Seja bem-vindo ao Portal Batista. Eu lembro de uma citação de um grande homem de Deus que diz que quando a igreja é de oração, o púlpito é de poder. E o sucesso de um líder não envolve totalmente a sua capacidade. Isso é apenas um item que faz parte, mas ficaria bem no fim da lista.
Mas a grande diferença é saber que existe um povo que ora, que clama, que intercede, que sustenta o líder em oração. Liderar um povo é um privilégio que Deus nos dá. E nós tivemos essa alegria de liderar nos últimos 9 anos, fechando 20 anos de diretoria da convenção, pois começamos como segundo secretário, passando a primeiro, depois a vice-presidente. E agora então, os últimos 9 anos presidindo esta convenção, pela bondade e misericórdia do Senhor. As palavras que eu tenho para dizer é de gratidão, de alegria, de reconhecimento, de que aquilo que aconteceu foi a bondade de Deus que proporcionou. Somos apenas instrumentos, e se não formos tocados, não vai sair som nenhum. Mas aquele que sabe nos tocar, ele tira um som dos instrumentos mais inúteis, dos instrumentos mais simples, dos instrumentos menos valiosos. Não depende do instrumento, depende de quem o toca. E eu reconheço isso diante de Deus, que aquilo que recebemos foi da parte de Deus. E hoje tivemos um culto maravilhoso de encerramento, onde passamos oficialmente a presidência da convenção para o nosso sucessor, pastor Jairo Martins, homem de Deus que temos uma longa trajetória juntos, inclusive ele nos acompanhando na vice-presidência durante esses últimos 9 anos, e temos a certeza que Deus vai continuar abençoando a vida do pastor Jairo de uma forma muito especial. Nós da comunicação, pastor Delmir, agradecemos sempre essa hospitaleira e gentil apoio a nosso trabalho, a estrutura que foi nos disponibilizada, e queremos agradecer a Deus pela sua vida. Continuaremos intercedendo, clamando para que Deus continue sempre usando poderosamente esse amigo e irmão em Cristo. E um grande líder, né? Ele deixa um legado. E hoje no plenário a gente teve esse sentimento, esse algo que foi muito forte, porque muitos ainda tinham o desejo da continuidade desse grande líder à frente da convenção. Sabemos que é um ciclo que encerra, mas a trajetória é muito grande ainda, o que Deus fará através da sua vida, através do seu ministério, e que Deus prepare aí novos capítulos da sua história, da sua bela história, e que todos nós possamos, através dela, nos espelharmos. E, quem sabe, um dia, possamos também deixar legados para os que vêm depois. Amém. Todo homem de Deus deveria ser tão sensível na hora de entrar para o serviço, como na hora de reconhecer que passou o tempo e agora deve deixar para outro. Muitos prejuízos acontecem na causa de Deus, por causa da falta de sensibilidade do homem de Deus ao deixar a obra. E nós tivemos este toque de Deus. E não estamos encerrando, saindo, agora deixamos de ser aquele tom melancólico. Não, estamos felizes, muito privilegiados por Deus por este tempo que o Senhor nos concedeu. E entendemos perfeitamente, e debaixo da paz de Deus, que chegou o tempo de passarmos para um outro. E assim o fizemos. E temos a confirmação gloriosa de Deus através da magnitude espiritual deste evento. Então, só resta agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, e só aguardando as grandiosas maravilhas que Ele ainda vai fazer na sequência no meio do seu povo. Maravilha, ouvimos a palavra do nosso querido presidente até o dia de hoje, pastor Delmir José Ramon Paz, que honrou essa convenção, liderando com sabedoria, com o guiar do Espírito Santo de Deus. Isso ele enalteceu durante o plenário à tarde, à noite no culto, e nós continuamos acreditando que o Espírito Santo está guiando a direção dessa convenção. Assim sendo, nós agradecemos a Deus, agradecemos a vida do pastor Delmir por tudo que ele fez, continuará fazendo por nós através
desse legado através dos seus ensinos. Deus abençoe sempre, pastor Delmiro. Amém. Muito obrigado também, irmão Tiago, por esta atuação sempre destacada nos nossos eventos da Comunicação Batista. Louvamos a Deus pela vida do evangelista Tiago, que está sempre levando um pouco mais adiante aquilo que transmitimos aqui no nosso auditório. Deus o abençoe. Continuamos então com essa série de entrevistas nessa noite de sábado com as lideranças que no plenário desse sábado foram eleitos e conduzidos então à frente dos trabalhos para os próximos 2 anos. Estou ao lado da nossa querida irmã em Cristo, Neuza Monteiro. Ela é a líder do departamento feminino e no plenário desse sábado foi reconduzida ao cargo, ou seja, foi reeleita e que possa continuar exercendo com sabedoria essa liderança, irmã Neuza, porque hoje isso foi enaltecido, isso foi celebrado no plenário. Deus abençoe, seja bem-vindo ao Portal Batista. Quero agradecer, então, primeiramente, né, a oportunidade, primeiramente a Deus, né, e agora essa oportunidade que está sendo dada para mim, poder falar, agradecer por mais esses 2 anos, né, que a gente espera na graça de Deus, né, e na sabedoria que vem do alto para poder continuar, né, conduzindo o departamento, juntamente com todas as irmãs, que é algo maravilhoso, e Deus tem abençoado realmente, né, nosso departamento e a gente fica feliz. Nós colocamos tudo diante de Deus e pedimos para Deus que Ele dirigisse todas as coisas, né? Que fosse a vontade dele realmente, se não fosse, amém. Então a gente estava só esperando a resposta de Deus. Irmã Neuza, e como a gente pode e deve valorizar esse departamento, porque mesmo em meio à distância, vocês conseguem, através das alternativas da tecnologia, por exemplo, os grupos, se manterem unidas, projetando, prospectando aí novas ideias, né? Novos objetivos. Ou seja, quando vocês se reencontram nos nossos eventos, né? É uma grande família, né? A gente percebe no olhar de cada irmã a satisfação de pertencer a esse departamento tão importante da nossa convenção. Sim, nós nos esforçamos, né, irmão? Nós nos esforçamos para poder compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? E sempre foi o meu objetivo, desde a primeira vez que eu entrei no departamento como líder, né? Há muitos anos, na época da saudosa irmã Delma, eu participei como secretária do lado dela, né? Aprendi bastante coisa. Depois passou os anos e aí veio a oportunidade, né? Que foi me dada para ser a líder do departamento. Então esse já é a segunda vez, né, o segundo mandato que eu estou. E sempre o meu objetivo, quando eu orava a Deus e conversava com Deus, era unir todas as regiões. Estou ainda me esforçando, né, ainda não consegui. E não é fácil, diga-se passagem, né? Não é fácil conseguir unir todas as regiões. Ainda mais assim a região lá do Ceará, que é muito longe, né? Mas o meu objetivo para esse momento, né, esses 2 anos mais, é poder alcançar aquelas irmãs que estão lá naquela região tão longe, como Rondonópolis, lá no Ceará, as nossas queridas irmãs que eu fico pensando, né, que elas ficam com vontade de participar, mas é muito longe. Verdade. Então eu quero pedir, né, já colocar diante de Deus e aqui juntamente com o irmão, para orarem por esse propósito, porque quando nós fizemos nosso encontro, o grupo que estava ali em Torres, né, o ano passado, nós continuamos para ver, né, elas quiseram continuar no mesmo grupo, não desfez o grupo do WhatsApp. Isso aí foi muito bom, porque é de várias regiões, né? Da região 1, da 2, da 3, da 4, da 5. Então, de alguma maneira, alguém das regiões está ali e pode transmitir também, né? Vão passando, né? Sabe como é que funciona, né? Uma vai contando, tá acontecendo isso, e vai passando para outras irmãs. Então, eu acredito que esse grupo, que é um grupo bem grande, que é o grupo de umas 120 e poucas irmãs, esse grupo permaneceu, e aí nesse grupo
né? Fora os grupos das regiões que nós temos, que eu também me comunico, mas tem as líderes regionais, né? Mas nesse grupo, é um grupo que é muito mesclado, né? Sim. Porque tem várias irmãs de todas as regiões ali. Então eu acredito que através desse grupo nós conseguimos transmitir e falar tudo aquilo que nós desejamos, porque elas não quiseram terminar o grupo. E isso foi uma benção, porque a gente orou pela convenção, colocamos vários assuntos de orações ali, jejum na madrugada, por essa convenção. E aí quando a gente vê o que Deus tem feito, nós nos alegramos, né? Sim. Alegramos muito. A nossa banca tá linda, com muitos trabalhos, elas estão muito felizes, trouxeram os trabalhos, cada trabalho mais lindo. A gente olha assim, ai, não vai sair, mas daqui um pouco começa assim, quando olha, não tem, né? Sempre nós acabamos levando trabalhos, né? Sempre continua alguns trabalhos, mas assim, a quantidade que vem sai muito, entendeu? Então eu fico muito feliz, muito alegre por isso. Maravilha. E é só Deus. É verdade. É só por Deus. E quando a irmã Neuza fala que o grupo permaneceu depois do evento, né? É um sinal de que desejam novamente que se repita esse grande encontro que aconteceu, né? É, exatamente. É o que elas têm conversado, né? Comigo, e agora eu digo assim, vamos esperar, que aí vai chegar um momento que eu vou conversar com o pastor Jairo, né? Sim. Agora é com ele. Sim. Até conversei com o pastor Delmir, agradeci. Sim. E aí disse para ele, agora eu vou incomodar o pastor Jairo, né? Mas no bom sentido, Com né? certeza. Vou esperar, aguardar e vamos orar para que Deus venha dirigir agora o próximo, como é que vai ser? Vamos orar para que tudo seja a vontade de Deus. Neuza, eu desejo sucesso à sua liderança e à sua diretoria, que grande seja esse legado, né? 2 anos se passou, 2 anos Deus concedeu para a senhora continuar à frente dessa diretoria e grandes coisas Deus fará em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer, né, mais uma vez e pedir as orações de todos o povo de Deus, né, unidos, que nem disse o pastor Jairo, começou, né, dizendo a união, né, orarmos uns pelos outros e ser feliz. Uma coisa que eu penso assim é tu te alegrar com os outros departamentos, que eles possam ter, né, projetos, né, que eles possam ter projetos que toda a diretoria venha apoiar, que venha ter projetos novos, né, que nós vamos ter grandes momentos ainda de encontros até Jesus voltar, né, na nossa convenção, que ela cresça e cresça mais e mais em todas as igrejas. Eu desejo do meu coração que muitas almas possam voltar, né, vir para Jesus, conhecer Jesus através das nossas vidas, né? Deus abençoe, irmão. E Deus quer que a gente viva, né, irmã Neuza, novidade de vida todos os dias, né? O próprio Deus quer, né? Parabéns, sucesso. Irmã Neuza Monteiro é a líder do departamento feminino, foi reeleita no cargo, no plenário, nessa tarde de sábado, 4 de abril, aqui em Criciúma. E quando a gente conversa com Caleb, a primeira situação, a cena da conversa é o sorriso estampado. O evangelista Caleb foi eleito nessa tarde de sábado, 4 de abril, no plenário, como o líder geral da MOBIC, da nossa Mocidade Batista Conservadora. Evangelista Caleb, seja bem-vindo ao Portal Batista, à nossa comunicação, e que Deus abençoe e frutifique esse trabalho, esses 2 anos que vem pela frente, e eu tenho certeza que Deus estará com você e a sua diretoria. Seja bem-vindo. Evangelista irmão Tiago, Pai do Senhor, tudo bem, tudo certo? Para mim é um prazer, uma alegria falar ao Portal Batista, e eu sei que é um momento único, né, esse final de semana, onde Deus está nos abençoando. Falasse aqui em frutificai, né, que temos que dar frutos, e foi isso então que de certo Deus viu na nossa vida, para que nós possamos então dar continuidade nesse trabalho que a gestão passada, né, então nos largou, né, a essa diretoria antiga, e estamos então assumindo, e eu sei, né, que será uma diretoria abençoada como as demais foram, e eu sei que o Senhor tem algo importante e maravilhoso para nós, e com certeza, né,
todos os participantes dessa nova diretoria, inclusive já conversamos um pouco nos bastidores, temos um projeto abençoado, um projeto maravilhoso. E dá para abrir o jogo aí para nossa comunidade? Dá para um spoiler, né? Como a linguagem moderna utiliza? Evangelista Tiago, é assim, ó, o que a gente pode adiantar alguma coisa já, né? Eu digo que a função do jornalista é perguntar, né? É verdade. E temos que responder muitas vezes. E então é assim, ó, com certeza eu vou passar algo já aqui no Portal Batista, que seria um pré-congresso nas demais regiões que temos aqui, né? Hoje pertencemos à região 3, somos líder de Criciúma, somos líder da região 3 também, e agora então, como assumimos, né, a liderança geral da MOBIC, então nós temos um projeto de um pré-congresso, né, da nossa convenção. Então todas as regiões iriam receber a diretoria geral da mocidade, da MOBIC, para nós fazer uma chamada para o nosso Congresso Geral, onde vai estar acontecendo, né, dia 9, 10 e 11 de outubro, na cidade de Osório. Verdade, verdade. Parabéns, irmão Caleb, evangelista Caleb. Externo aqui também um abraço a toda a diretoria. Amém. Extensivo a toda essa diretoria. Obrigado. E que Deus, né, ilumine através do seu Espírito, que guie vocês nessa direção que Ele deseja, que vocês possam obedecer esse desígnio de Deus e que essa juventude, essa mocidade batista possa crescer e permanecer sobre a luz de Cristo. E assim, ó, evangelista Tiago, é assim, ó, tem muitos que dizem assim, ó, uma mensagem para você jovem que está assistindo o Portal Batista. Eu há muitos anos atrás, eu saí fora dos caminhos do Senhor. Mas desde novo, eu nasci no lar cristão, desde novo, muitas profecias, né, para mim, para minha esposa, que nós seríamos um dia líder de jovens. E quem atrasou o trabalhar de Deus na minha vida foi eu mesmo. Saí fora dos caminhos do Senhor, o Senhor tratou comigo e hoje, eu sempre digo muitas vezes em alguns congressos ou muitas vezes quando a gente está ministrando a palavra de Deus em alguns lugares, hoje eu sou um líder de jovem com cabelo branco. Né? Então eu atrasei o trabalhar de Deus. Isso que eu estou fazendo hoje, talvez era para mim fazer há muitos anos atrás. Então não atrapalhe o trabalhar de Deus na tua vida. Verdade. Continue nos caminhos do Senhor. Se tu tens promessa, se Deus te chamou para tu fazer a diferença nesta geração, por que não fazer? Por que adiar esse trabalho que Deus colocou nas tuas mãos, que prometeu através de uma profecia, através de uma pregação que muitas vezes eu cansei de ouvir uma pregação e eu começar a chorar do começo ao fim. Por quê? Porque o Senhor estava falando comigo através daquele dia. E muitas vezes tem a gente que é assim, ó, não, eu quero que Deus fale comigo através da profecia. Não, não espere isso. Não espere, porque muitas vezes é um louvor que Deus vai falar contigo. É uma palavra que Deus vai falar contigo. Então não atrase o trabalhar de Deus como eu fiz. Maravilha. E para a comunidade batista que nos acompanha, a gente aprendeu a gostar de Criciúma pela exaustão, né? Quando o evangelista Caleb, nas nossas plenárias do seminário, dos nossos simpósios, enaltecia com fervor, né, a terra de Criciúma, né? Verdade. E a frase que mais ecoava, pois lá em Criciúma, pois de fato estamos em Criciúma, estamos agradecidos a Deus porque fomos aqui muito bem recebidos e levamos aqui esse carinho, esse amor para os gaúchos e que a nossa convenção, que a MOBIC, não tenha fronteiras, a não ser estarmos ligados na mesma região onde o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, habita. Amém. Evangelista Tiago, é assim, ó, nós, né, como igreja do Senhor, lá em cima, lá na glória, onde nós todos iremos um dia estar, lá não haverá exceção de pessoa, não haverá barreiras, não haverá um quartinho para uma salinha para outra, não. Nós vamos viver num só ambiente, num só espírito, um corpo transformado e vamos estar com Ele para sempre. Então, por que muitas vezes essas barreiras
que nós criamos. É lógico. Nós Lógico. criamos, né? Nós fizemos essas barreiras. Então é assim, ó, isso tem que ser quebrado. E com certeza, através desses pré-congressos que nós vamos fazer, eu sei que Deus vai quebrar muitas barreiras, Amém. vai renovar muitos jovens, vai transformar muitos jovens, e por que não, no meio destes jovens aí, muitos jovens serão revelados para a palavra, para o louvor, para a música. E eu sempre digo, evangelista Tiago, que quando eu vou assim a algum congresso, ou quando eu participo de algum evento de jovem, a primeira coisa que eu faço, o que é? É olhar o comportamento dos jovens. Hoje nós pagamos o seminário para uma jovem, porque eu estava em um certo lugar e eu disse assim, aquela moça ali, ela tem um potencial para a palavra. E conversei com ela e eu disse, tu queres fazer o seminário? Ela assim, mas eu não tenho condições. E aí eu disse para ela, eu não perguntei se tu tens condições, eu só estou perguntando se tu queres fazer o seminário. Ela disse assim, ó, chorando para mim, eu preciso fazer porque há uma chama dentro de mim para a palavra. Essa menina hoje prega. Que bênção. Essa menina é uma bênção de Deus. Então, até de repente, essa entrevista, muitos líderes que vão assistir essa entrevista aqui, estejam atentos no seu jovem, no meio do teu grupo. Com entende? certeza. De repente, ali no meio do teu grupo tem alguém ali que vai sair pregando, cantando, usando um instrumento da melhor forma e edificando muitas almas. Amém? Amém. Evangelista Caleb, novo líder da MOB, que pelos próximos 2 anos vai guiar, direcionar a nossa juventude batista, a nossa mocidade batista, junto da sua diretoria, e que Deus venha elucidar, venha iluminar essa trajetória. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Evangelista Tiago, é um prazer sempre estar com vocês. Amém? Continuamos com a nossa série de entrevista, ouvindo as novas lideranças dos departamentos da nossa Convenção Batista Conservadora. Estou ao lado da irmã Luciana Silva, que é a nova líder desse importante departamento da nossa convenção, que é o Departamento da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vinda, irmã Luciana, ao Portal Batista. Gostaria de ouvir a sua palavra neste momento importante, nesse final de semana, onde foi conduzida em eleição no plenário para liderar o nosso Departamento da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, então, a todos os ouvintes, ao irmão Tiago, né? E é com imensa alegria que nós estamos com esse novo desafio da nobre causa do Senhor em liderar a Escola Bíblica Dominical, departamento de extrema importância na nossa convenção, nas igrejas, e como eu sempre digo, né, para mim, a Escola Bíblica é o carro-chefe da igreja, né? Porque ele abrange toda a igreja. E como eu costumo dizer lá em Charqueadas, né, a Escola Bíblica, ela abrange o jejum, a oração e o ensino da gloriosa palavra de Deus, que é o que nós devemos nos guiar, né, para estar cada vez mais perto do Senhor. É verdade. Então logo aconteceu a posse na noite de sábado e o encerramento do culto, a irmã Luciana já reuniu suas lideradas, né, a diretoria, para uma reunião já de planejamento, uma reunião estratégica. Isso mostra que vem aí muitos desafios, mas também com muito trabalho, muito esforço para realizar essa obra grandiosa na Seara do Senhor. Não, com certeza, né? Depois que nós fomos, né, eleitos para essa nobre causa, como eu digo, já nos reunimos, aproveitar a ocasião que a equipe está presente, né? Porque são de diferentes cidades, a gente tem que aproveitar o tempo. E temos muitas ideias, né? E com base também na oração, né, e as escrituras sagradas sempre sendo o nosso norte, para que venhamos fazer com excelência o trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque a palavra diz que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que é colocado em nossas mãos, né? Enquanto Jesus não vem, estamos aí para trabalhar. E a escola bíblica, ela abrange todas as faixas etárias, né? Não tem assim... Ela é de extrema importância, como nós já citamos aqui, então, tendo um aluno, tendo 2, a aula deve acontecer, porque a gente diz que uma aula é importantíssima para o Senhor, então a obra não pode parar. E estamos aí para contribuir com a nossa convenção, sempre dirigindo pelo Senhor, buscando orientação do Espírito Santo, que é o que nós almejamos, que ele seja o mestre para conduzir os nossos planejamentos. É verdade, irmã Luciana, e outro destaque importante,
nesse momento que nós estamos vivendo da história e principalmente da igreja, a gente consegue enxergar que os desafios eles aumentam a cada dia. E a EBD vem, como você falou, no trabalho estabelecido e contemplando todas as faixas etárias, mas também uma preocupação com os pequeninos, né? E vivemos um tempo onde as especialidades faz um olhar também ser especial, né? Para o cuidado de crianças que não são diferentes no modo pejorativo que muitas vezes foram até enxergadas, né? Foram até tratadas. Mas a EBD vem para contemplar todos e levar um propósito, né? Cada dia mais compromissado de todo o corpo da igreja e principalmente dessa gestão da EBD. Não, com certeza, irmão Tiago. Nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que a salvação ela é para todos. Então, abrange todas as faixas etárias. O sacrifício de Jesus na cruz é por todos nós. E o que vai mudar são as estratégias de evangelização, as estratégias de abordagem, de acordo com, né, a faixa etária. E, claro, tendo a intervenção divina do Espírito Santo, né, a gente crê que a obra ela pode ir adiante. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, né, contemplando ali a palavra do Senhor. A gente sabe que é difícil, mas nós não podemos parar. Ele nos dá da sua graça, ele nos ajuda nas dificuldades. Essa fé que eu tenho, né, para liderar o trabalho, temos uma equipe muito qualificada, muito abençoada, né? Então estou muito contente, muito temente ao mesmo tempo, né? Mas crendo que o Senhor irá conduzir todas as coisas, né? E que Ele nos dê da sua graça para que possamos fazer um planejamento de acordo com a sua vontade, para que ela seja plenamente feita através das nossas vidas, né? E estamos aí para contribuir. Lembrando que a salvação é para todos e nós também precisamos nos qualificar, tanto na questão pedagógica e principalmente na palavra de Deus, né? Que ela irá nos guiar em todas as ocasiões. E quanto a isso, nós cremos, né, que o dono da obra está aí, ele vai nos aperfeiçoando, nos dando graça, sabedoria. Dificuldades nós temos, mas a palavra de Deus também nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. E Ele está conosco, né? A presença dele estando conosco, vamos aí então, né, para esse desafio e batalhar por essa nobre causa. Amém. Nós da comunicação, irmã Luciana, desejamos sucesso para você e toda a sua diretoria e queremos, tão logo, né, a gente tem aí os primeiros projetos lançados, a comunicação está à disposição para encaminhar a nossa grande comunidade batista e torcemos e também oramos a Deus para que essa obra, esses 2 anos, sejam desenvolvidos muitos trabalhos com excelência, porque o Senhor merece e também essa comunidade batista também merece. Amém. Com certeza, né? Queremos dar o nosso melhor em prol da causa do Senhor e contamos com as vossas orações, né? Da nossa amada Convenção Batista Conservadora. Contamos com a oração de todos, com a participação e o apoio também dessa nobre causa. A Escola Bíblica abrange toda a igreja. E agradecemos também o apoio do portal, né? A comunicação, estamos aí todos juntos. Afinal de contas, nós somos uma igreja e batalhamos pela mesma causa, né? Deus abençoe a todos. Tá certo, a irmã Luciana Silva é a nova líder da melhor escola do mundo, a maior e melhor escola do mundo, é a nossa EBD, é a nossa causa e o Portal Batista está ao lado desse departamento, desse projeto, levando para você sempre essas informações. Conversei com a irmã Luciana Silva, que foi empossada, ela foi eleita no plenário na tarde do último sábado, dia 4 de abril, na cidade de Criciúma. Continuamos com a série de entrevistas, ouvindo as lideranças dos departamentos da nossa Convenção Batista Conservadora. Estou ao lado do pastor Darlan Biberg, ele é comandante-geral do Grupo Guerreiros de Cristo. E no último sábado, em plenário, foi eleito novamente para o cargo, estará por mais 2 anos à frente desse importante departamento, Grupo Guerreiros de Cristo, que tem as suas unidades dentro da nossa convenção. Seja bem-vindo, pastor Darlan, para dar continuidade a esse trabalho que tem êxito, tem muitos avanços, muitas conquistas na obra do Senhor. Amém. Ficamos felizes, irmão Tiago, nesse evento, juntamente com a diretoria, que nós já vimos trabalhando com o propósito de agregar mais unidades, né, mais cidades para esse grande trabalho, que é um trabalho evangelístico. Né? A visão desse projeto é ganhar almas para o reino de Deus, de uma forma diferente, né? Agregando essa questão militar, enfim,
e nós agradecemos a Deus porque esse trabalho começou lá em 2011, né, com uma outra nomenclatura, lá na cidade de São Cepé, onde nós somos pastor hoje, pelo pastor Marcelo, juntamente com a esposa, a irmã Silvia, né? E aí nós estamos dando continuidade nesse trabalho, teve reformulação, mas ele vem com o mesmo propósito, né? Junto com a diretoria temos novas ideias para esse ano, para ter essa ampliação do projeto. Assim, quem ganha é a igreja, quem ganha as famílias e quem ganha é a sociedade que está na nossa volta, né? Então, estamos com o mesmo objetivo e cada cidade que deseja abrir esse projeto, nos procurem, né? E nós teremos a alegria de ir até vocês para explicar como é que funciona, né? Para que seja bênção também na sua cidade. Verdade. E temos aí já, a gente sabe que o tempo corre, o tempo passa muito rápido, já temos aí as datas do acampamento geral dos Guerreiros de Cristo e será em São Cepé. Isso, nós já estamos programando há um ano, né? Setembro do ano passado já foi definido com o grupo, com a diretoria, vai ser em São Cepé, né? No último final de semana de setembro desse ano, e nós esperamos todas as unidades, né, para esse grande evento que já estamos em programação e preparação já há alguns dias. É verdade. Lembrando que essa edição do acampamento geral está incluso no calendário de 150 anos da cidade de São Cepé, e o pastor Darlan, em encontro com o prefeito municipal Marcelo Wanger, da cidade de São Cepé, foi colocado nesse calendário e terá aí uma grande estrutura, uma ótima estrutura para recepcionar aí as delegações de várias cidades das nossas unidades dos Guerreiros de Cristo. Isso, e há aquela expectativa pela parte da diretoria, mas também pela cidade, né? Com esse apoio do prefeito, das lideranças do nosso município, disponibilizando para nós as instalações e nos acolhendo o povo que vai estar lá. Nós esperamos todos, temos certeza que será um grande evento para a honra e glória do nome do Senhor. Muito bem, sucesso, pastor Darlan, para você e a sua diretoria nesse biênio, que Deus abençoe, continue prosperando esse importante departamento e que nesses 2 anos próximos muitas outras unidades sejam inauguradas e dando sequência, prosperando esse departamento a nível convencional. Amém. Estamos à disposição, como já citamos, para todos que desejam para o crescimento da obra do Senhor. Muito obrigado, irmão Tiago. Pastor Darlan Biberg é o comandante-geral do grupo Guerreiros de Cristo e participou do Portal Batista da nossa comunicação nesse momento de celebração de unidade aqui na 40ª Conferência das Igrejas Batistas Conservadoras em Criciúma. Continuamos com a série de entrevistas, ouvindo as nossas lideranças de departamentos. Estou ao lado do pastor Anderson Madruga, presidente da AMASB, a nossa Associação Missionária de Ação Social Batista. E, pastor Anderson, foi um final de semana muito especial aqui na 40ª Conferência. No sábado tivemos um momento missionário, a manhã missionária, com um grande mover. Tivemos ali um rescaldo, né? Aquela prestação de contas que sempre a AMASB realiza a seus associados, mas o mais importante, ao final, o término desse momento, vários associados, uma grande quantidade de irmãos que aderiram a esse projeto e tiveram ali seus nomes já colocados na cartela de associados dessa associação missionária. Seja bem-vindo mais uma vez ao Portal Batista. Nossa saudação ao evangelista Tiago, que está sempre nos acompanhando e também faz parte da AMASB, nosso amigo pessoal também, a todos os irmãos que estão nos ouvindo e todas as pessoas que congregaram conosco nesse evento, que foi simplesmente maravilhoso. Para nós da AMASB, inclusive, e no nosso evento da manhã missionária, foi algo maravilhoso, onde nós podemos explicar um pouco mais da AMASB, porque a AMASB ela não é da convenção, a AMASB ela não é da Convenção Batista, ela não é da diretoria da AMASB. A AMASB é sua. Você que está nos ouvindo, você que é colaborador, você que ama missões, assim que nem nós, a AMASB é sua também, porque a AMASB é uma associação missionária, que se você não faz parte, você pode fazer parte da AMASB, então, a AMASB é nossa. Então, foi algo maravilhoso, esse evento para nós ficou realmente marcado. Verdade. Lembrando
Pastor Anderson, que esse ano nós temos o nosso Congresso de Missões e também da Mocidade, já é algo que está nesse calendário, já está aí sendo preparado, né? E teremos essa oportunidade de, mais uma vez, essa dobradinha vencedora que é a MOBIC e a MASB, trazer, né, um evento a nível convencional que aborde o tema de missão e leve essa visão cada vez mais sendo ampliada a nível convencional. Sim, e aproveitando já os irmãos aí que estão nos ouvindo, né? Dia 9, 10 e 11 de outubro em Osório, Rio Grande do Sul. Estaremos esperando vocês. Já estamos preparando, até conversamos com o líder da Mocidade ali, o evangelista Caleb, já estamos preparando um evento para você, um evento tanto para jovens e para missões, porque falar hoje de missões sem jovens não tem fundamento, não tem como, e falar hoje de jovens também sem falar com missões, então é algo que está intrinsecamente ligado. Verdade. Também nesse momento de celebração, novas lideranças assumindo os departamentos, também a nível convencional tivemos aí a eleição do pastor Jairo Martins. Esse trabalho junto à nossa convenção também é importante, mas o fundamental de tudo isso, pastor Anderson, que você bem destacou na Manhã Missionária, é a nossa unidade. É que os departamentos possam se amparar, se ajudar. Tivemos à noite ali a oferta do Departamento de Homens e também da Banca do Livro. Esse último ato dessa gestão do pastor Washington foram momentos especiais que marcam e que nos dão, mais uma vez, a validação e o compromisso dessa unidade, fator movedor dessa obra que cada dia mais vai prosperar. Com certeza, independente de departamento, independente de qualquer outro fator, nós queremos cumprir o ID, né? Não apenas a AMAS, mas todos os departamentos, homens, feminino, mocidade, escola dominical, que já trabalha com as crianças também. Então, todos nós temos algo em comum. O que é em comum que nós temos? É missões, é cumprir o ID. Então isso aí é muito importante, nós trabalhamos com isso aí. Todos os departamentos são colaboradores, são parceiros da AMASB, feminino, de homens, escola dominical, todos os departamentos de música, jovens. Então isso é importante, essa unidade com um único propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer missões. Amém. Pastor Anderson, mais uma vez, queremos agradecer a gentileza de falar ao portal, a nossa comunicação, e que Deus continue abençoando você e sua diretoria junto à MASB e que missões seja o nosso maior alvo nesses dias vindouros. Com certeza. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos. Nós temos um novo projeto na MASB, que é o Missões 365, que vai começar agora com uma live que nesse próximo mês já está marcado com o pastor Rodolfo Cabreira e com o pastor Edson. São pessoas que trabalham exclusivamente com missões e o tema da live vai ser Até os Confins do Mundo. Então você é o nosso convidado. Vamos fazer banner, vamos fazer divulgação. Não deixe de participar, não deixe de procurar, não deixe de nos perguntar ali quando é que vai ser a live, que hora vai ser, como é que vai ser. Participe conosco. É muito importante e eu gostaria que com essa live nós esclarecêssemos mais um pouco a respeito de missões, que às vezes para algumas pessoas é até um tabu. Então nós queremos, através dessa sequência de lives que vai ter, do projeto 365, da Missões 365, possa esclarecer para cada um dos nossos ouvintes. Verdade. Pastor Anderson Madruga de Quadros, presidente da MASB, participando dessa reportagem aqui no Portal Batista. Continuamos com a nossa série de entrevistas, ouvindo as lideranças dos departamentos da nossa convenção. Eu estou ao lado do pastor Éder Oberdan, que ele é diretor-geral do Seminário Teológico Batista Gilgal, que teve aí sua participação com grande destaque nessa 40ª conferência. Pastor Éder, seja bem-vindo mais uma vez ao Portal Batista. É com grande alegria, satisfação, evangelista Tiago, que está dando toda a cobertura na comunicação batista. E nos alegramos por estar aí na 40ª convenção com muitos feitos da parte de Deus, inclusive da parte do seminário também, com mais trabalhos, mais desenvolvimento para a glória do Senhor. Pois é, na noite do último sábado, dia 4,
tivemos o lançamento, então, das primeiras disciplinas, né, os primeiros materiais didáticos dessa modalidade de núcleos, que vai levar aí toda essa pedagogia, toda essa estrutura do nosso seminário na realidade local, nas igrejas locais. Isso foi um grande avanço, a retomada dos núcleos, agora com muito mais preparação, qualificação, pois um material didático é de excelência e muito especial também a participação do diretor de ensino, o irmão pastor Hilberto Schaul. Foi um grande momento de destaque da nossa instituição, que muito nos alegra, está sempre se renovando, sempre se qualificando o nosso STBG. Estamos muito alegres, muito satisfeitos, evangelista Tiago, porque há um ano mais ou menos estamos construindo esse trabalho. Nós já lançamos, ontem foi o lançamento oficial, com 2 livros. Isso nos alegra o nosso coração, porque o pastor, a igreja em si terá a oportunidade de ter esses núcleos nas igrejas, não deixando de lado a plataforma, que já existe lá, com currículo maior, avançado, mas o núcleo nos dá um início para aquele aluno lá na igreja, onde o pastor ou o professor credenciado vai ter a oportunidade de ensinar, vai atingir outro público que não está na plataforma, que vai ter condições de estudar, desenvolver na sua carreira espiritual, pessoal e ministerial. Nós louvamos a Deus por isso e, com certeza, um avanço significativo e alegra o nosso coração. E ontem, no nosso culto, ontem de lançamento, o pastor Hilberto, diretor de ensino, fez a exposição ali de algumas regras, e cada um que tiver essa vontade, esse desejo, esse pastor de levar para a sua igreja o núcleo, com certeza vai ser de grande valia e crescimento para a igreja local, para a pessoa e não contando para a nossa denominação. Verdade. Outro avanço desse semestre, primeiro semestre de 2026, foi o lançamento da plataforma EAD do seminário, algo que era também um trabalho de bastidor de muito tempo, né? E foi uma conquista, né? Porque já está no ar, já está aí beneficiando os alunos, trazendo muito mais amplitude, muito mais profundidade ao sistema EAD, porque ali está tudo junto, né? Tudo em conexão, as apostilas, né? O andamento do aluno com suas notas, a prova, né? As videoaulas, todo o material explicativo, também os feedbacks dos professores junto ao aluno, tudo em um único ambiente. Foi um grande avanço, pastor Éder. Cada semestre, cada ano a gente tenta trazer uma novidade. E 2 novidades que são muito importantes agora nos últimos meses, que é a questão da nossa plataforma EAD, uma plataforma própria nossa, a qual nós hoje não pegamos emprestado e nem alugamos o espaço, é nossa. Verdade. Nós trabalhamos em cima dela de acordo com as demandas que vão chegando e melhorando a cada dia. Recebemos feedbacks e, graças a Deus, estamos ampliando, estamos melhorando. Estamos 100%, cada dia é uma oportunidade para nós melhorarmos. Então, o Seminário Teológico Batista Gilgal, também fazendo gestão do editorial, enfim, de toda a estrutura, tende a melhorar e crescer cada vez mais. Por isso, é claro, contamos com a ajuda, a oração de cada um, o incentivo nas igrejas, pastores, alunos. Continue a estudar, continue a batalhar, porque além da plataforma, agora falando sobre os núcleos, né? Anteriormente estávamos com a apostila, agora melhorou um pouco mais, estamos com os nossos livros. São 12 disciplinas. E é bonito, hein? É bonito. Esse material está passando nesse momento aqui junto ao vídeo. As primeiras capas, né? Dos primeiros 2 livros, as primeiras 2 disciplinas que você vai ter aí a oportunidade na sua igreja local de estudar. São 12 disciplinas. O aluno concluiu, recebeu a certificação, ele migra para EAD se assim ele quiser continuar os estudos. E lá ele vai ter mais um currículo avançado para ele poder estudar, ter professores habilitados. E a nossa intenção é trazer obreiros, trazer irmãos e irmãs para formação, para desenvolvimento, porque se a gente acredita no chamado, hoje estudamos sobre o chamado, né? Se nós acreditamos no chamado, nós temos que desenvolver nossa questão pessoal, ministerial, para mais à frente assumirmos compromisso diante de Deus e daquilo que o Senhor nos chamou para a sua obra. Além de todas essas novidades, também a gente agradece sempre esse abraço do seminário junto à comunicação. Razão pela qual nós estamos aqui. É através da estrutura do seminário, da força do seminário, desse guarda-chuva que aumentou, né? Porque está aí já com o editorial já há algum tempo, né? E a comunicação por um todo,
nós estamos aqui em virtude de que o seminário apostou em nos dar uma estrutura ampla em que essa convenção merece. Cada evento denominacional, o seminário tenta estar presente com muitas novidades e até mesmo está trazendo toda essa cobertura. E por que não falar comunicação batista? E quero aqui deixar registrado meus parabéns, mais uma vez, porque a cada momento, a cada fala, a cada pregação, a cada culto, a comunicação, tanto na fotografia quanto na filmagem, nas entrevistas, parabéns pelo belo trabalho que juntos estamos acompanhando, sim, e para a glória de Deus. Repetindo mais uma vez, para a glória de Deus, estamos melhorando, crescendo e estando na presença de Deus para louvor e glória do Senhor. Muito bem. Pastor Éder, parabéns. Estenda o abraço da comunicação a toda a sua diretoria, que se renova e cada dia aceita os desafios, vão para o fronte, e arregaçam as mangas, trabalham, não tem problema em distâncias. Por exemplo, nós tivemos aí a gravação há 2 semanas atrás do nosso trimestre, né? O pastor Hilberto se deslocou até o estúdio e foi um grande trabalho. É assim, nós cada dia somando cada departamento, cada estágio da diretoria, né? Porque ela é separada em diretorias, cada um somando para o crescimento geral. Inclusive a nossa diretoria é uma diretoria com grandes habilidades. Escolhemos pessoas que não tem medo. Os desafios são grandes, Evangelista Thiago, são grandes, mas com a graça de Deus, cada um na sua função, Deus tem nos ajudado a crescer e a desenvolver para a sua glória. Amém. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Éder Oberdan participando dessa reportagem do Portal Batista. Continuamos com a série de entrevista, ouvindo as lideranças dos departamentos da nossa Convenção Batista Conservadora. Estou ao lado do querido irmão Samuel Silveira, ele é líder do Departamento de Música da nossa Convenção e foi eleito nesse plenário que aconteceu no último sábado, dia 4 de abril, aqui na cidade de Criciúma. Seja mais uma vez bem-vindo ao Portal Batista, irmão Samuel. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, o Portal Batista, por esta entrevista aqui, e nós estamos aqui agradecidos a Deus por essa oportunidade dele nos colocar mais uma vez sob a liderança desse departamento, que é um departamento tão importante para a nossa convenção, que é o departamento de música, e eu tenho certeza que Deus ele tem muito mais a fazer através do louvor na nossa convenção, e eu espero que nós possamos juntos, né, a nossa liderança, com os outros departamentos, fazer um grande trabalho na nossa convenção. Verdade. Irmão Samuel, e sempre as pontes, elas nos auxiliam no objetivo final. Eu sempre consegui enxergar isso como um propósito de Deus, né? Cada departamento se auxiliando e se ajudando para o crescimento geral. E você, na gestão anterior, se aproximou da MOB, que foi um grande trabalho nessa unidade, foi um grande trabalho nessa parceria. E o que você pretende nesses 2 anos pela frente também estender para os outros departamentos, levar, né, essa amplitude da música ao alcance convencional, ao alcance geral, porque são várias regiões, eu sei da dificuldade da logística, né, da distância, mas o empenho, o esforço dessa diretoria para esses 2 anos possa ter aí a possibilidade de crescer ainda mais como departamento dentro da convenção. Então, nós temos vários projetos, né? Eu espero que ao longo do tempo a gente possa mostrar a convenção, mostrar aos irmãos que têm acompanhado aí o departamento de música, que não é simplesmente um departamento comum, é um departamento de grande importância na nossa convenção, assim como outros departamentos. E eu também queria agradecer aos departamentos, né, principalmente o departamento de música, de homens, né, que nos auxiliou, nos deu o apoio, o departamento também feminino, que nos deu um grande apoio, a MASB também, que sempre, no nome do pastor Anderson, que tem nos apoiado não só o meu ministério pessoal, mas também o departamento de música, sempre incentivando também, junto ao Josec. Então, ao longo do tempo nós teremos grandes novidades aí, eu tenho certeza que esse departamento ele vai ser bênção, assim como outros departamentos têm sido, e com esta união com outros departamentos, eu tenho certeza que a nossa convenção vai ser muito mais fortalecida. Verdade. E o nome do Senhor vai ser exaltado, que esse é o nosso objetivo principal. Maravilha. Irmão Samuel, desejamos
grande sucesso nessa nova gestão. A você e a sua diretoria estendam o nosso abraço, o nosso carinho e conte sempre com a Comunicação Batista, com o Portal Batista. Amém. Eu que agradeço ao Portal por esta oportunidade, agradeço aos irmãos e peço que continuem orando por nós, para que o nosso departamento realmente venha a ser um departamento de grande importância na obra de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, que os louvores, que a música, que tudo relacionado ao louvor na Convenção Batista Conservadora seja direcionado a Deus, seja o nome do Senhor exaltado, mas que nós possamos juntos trabalhar com união e que esse departamento, juntamente com os outros, possam trazer crescimento à nossa convenção. Muito bem. Irmão Samuel Silveira, participando dessa reportagem do Portal Batista, novamente conduzido ao cargo da liderança do Departamento de Música da nossa Convenção Batista Conservadora. Receba mais uma vez os nossos cumprimentos e parabéns aí pela reeleição. Nós continuamos cobrindo esse evento no último dia, nesse domingo, aqui na cidade de Criciúma, a 40ª Conferência das Igrejas Batistas Conservadoras.